Quando a gente coloca Kendrick Lamar de um lado e Kanye West do outro, a conversa deixa de ser sobre rap e vira quase uma guerra de legado. Porque esses dois não são só grandes artistas, são forças da natureza que surgiram na mesma época, mas de formas tão diferentes que até hoje não existe um consenso sobre quem é mais importante, Kendrick ou Ye. Bom, quando a gente fala em impacto cultural, não é sobre números de streams, de Grammys, de views ou de gosto pessoal. Impacto cultural é quando um artista muda como as pessoas pensam, se vestem, falam, fazem música e até por que não a forma como encaram o mundo. E olhando para essa geração, esses dois são claramente os que fizeram isso. O Kendrick representa uma coisa, o Kanye representa outra. O Kendrick é a profundidade, peso, é a voz que veio de Compton e carregou a história de um povo inteiro dentro das rimas. Enquanto o Kanye é a explosão, é o cara que chegou produzindo pro Jay-Z e terminou transformando o rap numa forma de arte que se conecta com a moda, arquitetura, religião e política ao mesmo tempo. Mas no fim, qual deles foi ou é mais importante? Put you on game for the lames that don't know they're rookie. Instagram is the best way to promote some pussy. Scary. Scary. A primeira mudança que eu quero falar é na música. O Kanye chegou no começo dos anos 2000, numa época em que o rap vivia de batidas pesadas, letras de rua e um certo padrão estético muito definido, sobre ser do crime, sobre gangues e facções. Aí ele aparece com The College Dropout, usando samples de soul, falando sobre faculdade, sobre Deus, sobre família, sobre insegurança. Num gênero onde vulnerabilidade era fraqueza, ele transformou em estética. E ele não parou por aí. 808 em Heartbreak foi um soco no estômago da indústria. O Ye jogou fora tudo que o rap esperava e apareceu cantando com autotune num álbum de coração partido, literalmente. Algo que o mercado não entendeu na época, mas 2 anos depois aquele disco tinha moldado metade do hip hop moderno. Drake, Future, The Weeknd, Kid Cudi, todos beberam nessa fonte. Isso então foi outro nível, agressivo, frio, sem compromisso com nenhum público. Um álbum que parece ter sido criado para desafiar quem estava ouvindo. A verdade é que o Kanye nunca seguiu tendência, ele criou várias vezes, em estilos completamente diferentes. Agora o Kendrick foi diferente, ele não trouxe de cara a sua influência como o Ye. Ele começa com o disco Overly Dedicated pouco depois de abandonar o vulgo Kidot. Depois ele vai para o seu primeiro álbum de estúdio, Section 80, onde é reconhecido pelo J. Cole e Dr. Dre, e esse foi o começo de mais uma mudança para o hip hop. Good Kid e AADC chegou em 2012 e redefiniu o que um álbum conceitual podia ser. Não era só música, era um filme sonoro, uma história de cinema em forma de álbum. É como seria se o Platão cantasse ao invés de escrever. Mas ainda assim foi To Pimp a Butterfly que mostrou o tamanho real do que o Kendrick era capaz. Jazz, funk, poesia, soul, crítica social, tudo misturado num álbum que não era como nada que existia no mainstream do rap em 2015. Um álbum que virou referência acadêmica, que entrou em currículos de faculdades americanas. Mal comparando, é como Racionais aparecendo em provas escolares aqui no Brasil. O Kendrick não só mudou a música, ele mostrou que o rap podia ser literatura. Mas no fim, quem mudou mais o rap, musicalmente? Bom, o Kanye mudou não só o rap, mas também a música em geral, e influenciou diretamente outros artistas em nível técnico e produtivo. Já o Kendrick subiu o teto artístico do que uma música de rap podia ser. Dois tipos diferentes de mudança musical, mas não tem como negar. Nesse quesito, o Kanye foi superior ao Kendrick. Agora, um tema importante é a imagem que eles passaram. No rap, essa sempre foi uma questão de poder. Desde sempre, um rapper tinha que ser de alguma forma um cara das ruas, da dureza, um sobrevivente. O estilo sempre foi muito claro: correntes, roupas largas, carros, brigas e mulheres. O Kanye quebrou isso. Ele apareceu usando o polo Ralph Lauren no palco, falando de Dior, colaborando com a Louis Vuitton, criando a Yeezy, sua própria marca de roupas, lançando uma coleção de tênis que fez o mundo da moda inteiro parar para prestar atenção no rapper. O Ye não entrou no mundo da moda, ele forçou o mundo da moda a reconhecer ele numa época onde os rappers ainda eram tratados com um olhar torto. Mas além da roupa, o Kanye mudou a visão sobre os rappers. Ele mostrou que um rapper podia ser excêntrico, emotivo, confuso, obcecado por arte, interessado em política e sem precisar seguir o roteiro tradicional. Ele abriu espaço para os rappers existirem como imagem cultural, não só como músico.
O Kendrick, por outro lado, nunca quis ser um ícone da moda, mas a imagem que ele construiu tem um peso diferente. Ele é o rapper que você respeita antes de ouvir a primeira rima porque sabe que tá vindo barras pesadas. É a seriedade, o peso de ser quem é como estética. Quando o Kendrick lançou Damn e depois Mr. Moral e The Big Steppers, ele não precisou de uma roupa especial ou parceria com a Balenciaga. A imagem dele é construída de dentro para fora, pela consistência, por não abrir a boca à toa, por sempre entregar álbuns que exigem a atenção real de quem tá ouvindo. E aí tem o Super Bowl, o Kendrick num palco de 120 milhões de espectadores. No Brasil não tem nada parecido para comparar, mas para o estadunidense um show no intervalo do Super Bowl é a maior vitrine cultural dos Estados Unidos. É o topo que um artista pode chegar. E pro Kendrick não era só um show, era a coroação. Um ano mágico para ele, que fez a voz do hip hop ser reconhecida no mundo todo. Não é pra dizer que o Kanye expandiu o que um rapper podia ser esteticamente. O Kendrick aprofundou o que um rapper podia representar. Aqui talvez você discorde de mim, dependendo do que você acredita, mas o Kendrick pra mim construiu uma imagem melhor. Agora eu quero sair do assunto música para falar da importância fora dela. O Ye se tornou indiscutivelmente o maior nome da cultura pop mundial. Ele viveu um reality show por causa do casamento com a Kim Kardashian. Era simplesmente o maior rapper da geração com a mulher mais assistida do mundo. As pessoas não lembram disso, mas o Kanye também entrou pra política e anunciou que ia concorrer para a presidência dos Estados Unidos. E mesmo sendo uma candidatura caótica e que de certa forma não dava para levar a sério, a verdade é que o mundo parou para acompanhar esse momento. E foi inevitável, ele virou foco de piada, de debates, de jornalistas, mas não de música. O Kanye furou a bolha do hip hop, mas tem um preço nisso tudo. Parte do impacto do Ye fora da música ficou manchado por polêmicas, por ações públicas, por falas que quase destruíram completamente o seu legado. O mesmo cara que produziu My Beautiful Dark Twisted Fantasy, um dos melhores álbuns da história do hip hop, também é o cara que criou manchetes por falas antissemitas e apoio ao você sabe o que. Nesse quesito, Kendrick é até um monge em comparação. Fora da música, ele é quase um fantasma. Não dá entrevista à toa, não alimenta polêmicas, não tá em reality shows, podcasts e programas de TV. Mas quando ele fala, é cirúrgico. The Heart Part 5 saiu como vídeo e em horas era o maior assunto no mundo do rap. A batalha de Diz com Drake parou o mundo e não era só uma briguinha de rapper. Virou análise, debate sobre masculinidade preta, sobre poder, sobre quem tem o direito de falar o que dentro do rap. O Kendrick transformou uma treta que sim, era entre tubarões, então obviamente ia parar o mundo, só que ele transformou isso em um evento cultural. E como cereja em cima do bolo tem o Pulitzer. O Kendrick ganhou o prêmio em 2018 por Damn, o primeiro artista moderno fora do jazz da história do prêmio. Isso não é um ranking de rap, isso é reconhecimento do maior prêmio de literatura e jornalismo dos Estados Unidos dizendo: esse artista fez algo muito maior do que música. Como dá pra ver, peso fora da música os dois têm, mas de formas bem diferentes. O Kanye pela quantidade de vezes que esteve na mídia mundial, já o Kendrick pela profundidade, pela noção de quando e como aparecer. E quando a gente fala nesses dois, uma parte muito importante também é a influência. A influência do Kanye na geração seguinte é quase impossível de explicar, de se fazer entender completamente, porque ela é onipresente. O Drake só existe por causa de 808 e Heartbreak. O Frank Ocean só existe por causa da abertura emocional que o Kanye criou no rap. O Travis Scott é praticamente uma extensão do que o Kanye construiu. Kid Cudi, Chance the Rapper, The Weeknd, Childish Gambino, Tyler the Creator, todos têm o DNA do Kanye. A ideia de um rapper multimídia, do artista que dita o próprio estilo, visual e sonoro, sem depender de nenhuma trend da indústria, isso é o Kanye West. Já a influência do Kendrick é diferente. O Kendrick não criou um som que todo mundo copiou, mas o Kendrick criou um padrão de qualidade que todo mundo persegue. Ele é a referência de profundidade, de consciência e de composição. Quando um artista quer mostrar que é sério dentro do rap, ele se compara ao Kendrick. J. Cole, No Name, Joey Badass, Vince Staples são artistas que beberam nessa fonte. E fora o rap, a ideia de ter um álbum como uma história completa foi o Kendrick quem consolidou e influenciou como artistas da geração pensam sobre a criação de um álbum. Enquanto o Ye influenciou a música e a estética de uma geração inteira de artistas mainstream, o Kendrick influenciou o padrão intelectual e artístico de uma geração inteira de artistas sérios. Essa eu vou deixar para responder no final, mas você pode deixar sua opinião nos comentários.
Qual deles influenciou mais os artistas da geração e qual dessas influências foi mais importante? Bom, sendo honesto, essa comparação não tem uma resposta simples porque os dois dominaram estilos diferentes da cultura. Mas eu vou ser direto. O Kanye West foi a virada de chave mais influente da história do rap, em termos de mudança, desenvolvimento do gênero, de reconhecimento e de, por que não, globalização. Ele colocou o rap dentro da moda, da arte, da música eletrônica, da indústria do entretenimento, da política. Ele transformou os rappers em um símbolo cultural. Sem o Ye, o rap nunca teria alcançado o patamar que tem hoje, sendo o segundo ou terceiro gênero mais ouvido no mundo. Mas o Kanye também é um exemplo de grandeza que se corrói com o tempo. O peso das polêmicas, das instabilidades públicas, das opiniões criminosas foi despedaçando o legado. O nome Kanye West hoje carrega uma mancha junto com a grandeza. O Kendrick é diferente. O legado do Kendrick é limpo. É uma carreira construída com precisão cirúrgica, onde cada álbum completa o anterior. É o Pulitzer, é o Super Bowl, é a treta com Drake que ele venceu de forma esmagadora e que virou pauta de estudo cultural. É a consistência de um artista que nunca perdeu o fio do que veio fazer. E talvez o argumento mais forte a favor do Kendrick seja esse. Enquanto o Kanye aprimorou a cultura, o Kendrick elevou o status do rap como arte. Hoje, quando a gente fala da referência do hip hop, não existe outro nome que não seja o Kendrick Lamar. Ele é o modelo. Talvez seja o maior rapper da história. Mesmo que como artista e gênio o Kanye seja superior, como a pauta e impacto cultural pro rap, o Kendrick é o artista que fez o mundo inteiro reconhecer que o rap merece o mesmo nível de respeito intelectual que qualquer outra forma de arte. Ele fez com que o rap, que ainda era tratado como um gênero inferior, fosse reconhecido como uma verdadeira expressão de arte. Por mais que a gente que acompanha já soubesse há muito tempo que o hip hop merecia esse respeito, foi o novo estilo do Kendrick que trouxe esse reconhecimento. Mas e aí, você concorda comigo? Só não esquece que eu não sou dono da verdade e muito menos tô promovendo briga de fã-clube. Só tô dizendo isso porque fã de rap é até pior que os fãs de diva pop quando se trata de defender o ídolo deles. Se você for deixar um comentário, não precisa me xingar, pode falar que eu sou maluco, que minha opinião é uma merda e não sei o que. Mas não precisa levar pro coração como se eu estivesse batendo na sua mãe. Eu gosto dos dois e escuto as músicas dos dois. Pra mim são os dois melhores rappers do século, beleza? Muito obrigado por você assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e falou!